Tarde. Então, vamos dar agora começo a sessão da tarde. Está toda a gente pronta? Toda a gente com almoço? Ok? Ok. Primeiro aqui na tarde vamos ter o item 0. Para começar temos o Fábio Martins. O Fábio Martins é designer de tipos de letra editorial premiado internacionalmente. Não, mas se quiseres posso ler. Trabalha frequentemente com diretores criativos e de arte, de forma a obterem a qualidade tipográfica que desejam. Escreve e ensina regularmente sobre tipos, design gráfico e tipografia. Leciona tipografia no mestrado em Design e Cultura Visual no IAD. É associado do ateliê Item 0 e desenvolve tipos através de Scanner Licker Type Foundry. Agora vou apresentar o Ruben Dias. O Ruben Dias é doutorado em Design e reconhecido na área como designer, investigador e professor. Atualmente leciona na ESAD de Matosinhos e promove workshops tanto em Portugal como no estrangeiro. É regularmente convidado a apresentar o seu trabalho e investigação em conferências sobre tipografia e desenho de tipos. Com 2 décadas na prática, dirige-se ao ateliê Item 0, fundou a oficina de caracteres móveis Tipografia Dias e é cofundador do coletivo Tipos de Letras. E por último, mas não menos importante, temos o Ricardo Dantas, que é professor assistente na Escola Superior de Artes e Design do Instituto Politécnico de Leiria e associado ao ateliê de design editorial Item 0. Integra a fundadora de Tipos Digitais, Tipos das Letras e colabora com a oficina de caracteres móveis Tipografia Dias, onde leciona workshops de impressão de caracteres móveis e cria peças comissionadas, desde a composição à impressão. O Ricardo também é brand o meu inglês está bom, desculpa. O Ricardo é também brand strategist para as meeting industries. Mas posso? Este amigo não... Peraí. Este amigo não bomba. Eu sei, mas não... Estou. Ah, já está. Está ou não? Consegue-me ouvir? Não. Vamos a isso. Espera aí. Desliguei. Olá. Então, pessoal, sem mais grandes demoras. Pela sequência, eu sou o Fábio, aquele é o Ruben e aqui no meio o Ricardo. E como já tivemos aqui uma extensa apresentação de nós mesmos, vamos passar essa parte à frente. Portanto, como também já sabem, e com um bocadinho mais de grau de especificidade, nós somos 3/4 da Item 0, ainda temos mais um elemento da Item 0 que é o nosso marketeer, e podes ir rodando aí a coisa à frente. E o que é que nós fazemos na Item 0? Nós temos 2 campos, neste momento 3, mas temos 2 campos principais de atividade como designers, que é fazemos livros, e do outro lado fazemos tipos de letra. Mas ainda estão aqui à parte dos livros. Nós fazemos livros... Podes andar. Ou seja, nós fazemos livros para quem nos encomenda esses livros. O que vocês estão a ver aqui é uma coleção que nós fizemos para a imprensa nacional de clássicos italianos. Isto, aqui neste caso, já foi um livro de jubileu da Gráfica Maior, que também vamos falar sobre eles mais um bocadinho. Ok. Isto ainda é dentro do mesmo livro. Mas pronto, basicamente esta coisa. Temos clientes que nos encomendam projetos de livros, nós dedicamos a design editorial, mas o nosso foco dentro do editorial são os livros. Este livro é uma curtição. Bem, desculpem lá, estava a olhar para as imagens ao mesmo tempo. E pronto, basicamente é isso. Fazemos livros por encomenda para vários clientes. Este livro que vocês estão a ver aqui é um facsímile de... 3.000 páginas? Ouviram? Não. É um facsímile de 3.000 páginas sobre castelos na Escócia.
E como vocês veem, é um livro muito fixe de manusear, não é? Que vocês precisam do vosso colo para conseguir fazer. Ou seja, essa relação em que nós temos sobre o objeto e como é que exploramos esse objeto e o que é que conseguimos tirar de um meio que já tem milénios de história, não é? Neste caso do livro, e que continua-nos a oferecer coisas novas, pronto, é uma das coisas nas quais nos focamos mais. Continuando. Também, espera aí, já vamos para... ainda temos aqui, ok. Pronto, isto foi... Já agora, estamos só a mostrar-nos alguns exemplos do nosso portfólio, porque também não achamos que aqui seria a parte em que nós queremos focar, mas mais em 2 livros em específico. Mas pronto, isto foi o que vocês acabaram de ver. É um livro de um centro de investigação sobre uma fábrica de pólvora, e também é um exemplo de como é que se conseguem fazer coisas desde o bizarro a construções complexas a coisas mais simples. Mas pronto, isto é só um apanhado, vocês perceberem mais ou menos o que é que nós fazemos. Entretanto, e que são também as novidades das coisas mais recentes que fizemos ultimamente. Por outro lado, também desenvolvemos tipos. Ou seja, o que é que temos para... Pronto, ok. Temos aqui este tipo que é o uivo, nos quais nós vamos falar mais um bocadinho mais para a frente. Temos aqui a Gran Canon e a Regem, que é de um projeto ainda que vai sair, mas que é um redesenho dos primeiros tipos cortados em Portugal por um senhor chamado Jean de Villeneuve, que o rei Dom João V mandou vir cá para Portugal. Portanto, também podemos falar informalmente depois da conferência sobre isso, se quiserem. Isto é um revival também ainda nesta lógica de redesenho dos tipos antigos. Isto aqui é um revival de um pulsionista holandês que era o Fleischmann, e em que estamos a fazer também uma nova versão disto. Mas pronto, mas para vocês perceberem, e aqui também o nosso tipo, aí temos a que também está para sair. Ou seja, o que vocês estão a ver aqui, tipo, à exceção do primeiro e acho que do que vem a seguir, são coisas que estão ainda em desenvolvimento. Não, pois nós tiramos, desculpem. Ok, pronto. Então, basicamente, nós quer desenvolvemos os tipos, quer desenvolvemos os livros. Ou seja, o que pode haver aqui, que é uma situação que não é muito comum dentro de estúdios de design, é que nós podemos fazer coisas desde o próprio início, desde construir os próprios tipos, as ilustrações por aí fora, e cobrir o espectro todo, ou tentamos, pelo menos, cobrir o espectro todo do design editorial, inclusive da relação que temos com os impressores e com depois quem nos vai fazer os livros. E já agora introduzindo, e para vocês não se chatearem muito com a minha voz, vamos então focar em dois livros que basicamente são o início de nós Item Zero como editora e que são feitos na parceria com a Maiador, com quem também já vos mencionamos, e que são projetos mais totais, ou seja, em que nós tanto fomos autores como desenhamos os livros, como controlamos o processo de impressão e por aí fora. Portanto, vamos passar aqui para mostrar-vos isso, não é? Ok. Vamos passar-nos para mostrarmos isso e vou passar aqui a palavra ao resto dos mestres. Okay. Está ligado, não está? Está ligado. Está ligado. Conseguem-me ouvir? Sim? Ok. Este livro, o Miolo do Livro e o Book Block, é o mesmo livro. Tem 2 faces. Metade em português, metade em inglês. Isto começou com um projeto do ateliê de fazer um super cartão de visita. Portanto, um projeto auto-iniciado, em colaboração com a Gráfica Maiador, com quem trabalhamos há 2 décadas, e que pensámos, nós queremos fazer livros, o livro está em franco declínio no que se investe no livro, digo eu, ao mesmo tempo nunca lemos tanto como hoje, não é? Mas é cada vez mais difícil fazer livros, porque a maior parte do negócio está a passar para o digital, mas nós queremos mesmo fazer livros, portanto, vamos tentar arranjar aqui um cartão de visita a valer para conseguirmos mostrar que conseguimos fazer livros a valer e que sabemos o que é que estamos a dizer e porquê e quais são as decisões que nós tomamos. Trazer um bocadinho do processo que temos dentro do ateliê e de discussão, daqui a nada já vão apanhar um bocadinho disso, para um livro que possa ser útil e que nós gostaríamos de ter tido há uns anos atrás. E que pudesse ser útil aos designers, aos estudantes, às gráficas, ao público que trabalha com a produção do livro, incluindo editores, eu acho que seria igualmente pertinente. Mas este livro começou apenas com uma ideia de fazer esse cartão de visita, como uma forma de nos promover, nos mostrarmos aos nossos clientes, aos nossos possíveis novos clientes, e começámos a distribuí-lo numa coisa assim meio naif, vamos distribuir e cada pessoa que damos
pedimos que nos tragam um contacto para podermos dar a outra pessoa que gosta muito de livros, como uma forma de tentarmos chegar a mais gente. Mas à medida que fomos distribuindo, percebemos que havia um imenso público que não nos conhecia de lado nenhum, que com certeza não nos iria comprar o design de um livro e que estava interessadíssimo no livro, portanto, olha, por que não? Vamos começar a vendê-lo. E foi aí que nos juntámos com o quarto elemento da Item Zero, que é um marketeer digital, e começámos a montar as ferramentas online para vender este livro. Podes, sempre. Aliás, e só aqui um aspecto de transição, que é, quando entra aqui o quarto elemento, nós já estávamos com esta coisa de fizemos uma coisa muito simples, basicamente era uma página com um sistema de pagamento de PayPal, em que nós podíamos expeditar livros. Aconteceu que chegamos à altura em que, basicamente, nós tínhamos, isto em casa do Ruben, que tínhamos um quarto em que tínhamos empilhados encomendas. E, quer dizer, e a certa altura nós estávamos a perder mais tempo a empacotar coisas do que a trabalhar, não é? Tipo, quer dizer, do que a trabalhar em design. Portanto, quer dizer, esta coisa de como é que montamos então depois esta máquina para chegar a um público, aí começou a tornar-se um bocadinho evidente que tínhamos que investir nisso. Sim, começámos a montar essa máquina, quer no marketing digital, quer na própria máquina que gera depois as compras, o envio das encomendas, para nos libertarmos disso e conseguirmos dedicar-nos de facto a fazer mais livros e mais produtos deste género. E este foi o início do nosso percurso como editora, e então começámos a vender este livro, que já vendeu mais de 6.000 cópias. Queres falar do tipo? E, entretanto... Fazer uma parte para o Fábio, se calhar falar um bocadinho do tipo, agora para poder começar. Já falamos do tipo. Ok. Continuo eu? Depois já te interrompo. Escrever isto. Eu já te interrompo. Escrever isto. Como é que foi que escrevi? Nós começámos a escrever isto com 6 mãos, não é? No Google Docs, aliás, 6 não, 8. O Rui Oliveira, da Maia Douro, foi com quem nós aprendemos a maior parte do que está aqui. Foi-nos ajudando a verificar e confirmar que o que estamos a escrever é de facto verdade. Nós fazemos um bocadinho, em parte, é trazer a voz dele aqui para este livro também. E trazer um bocadinho deste know-how de como é que se cose, como é que se cola, como é que podemos organizar isto tudo para construir uma ferramenta que seja verdadeiramente útil. Começamos a pôr umas ideias num Google Docs online, porque permite que todos possamos andar ali dentro a escrever ao mesmo tempo, a pôr notas e por aí fora, e fomos partilhando, e cada um ia pondo as suas notas, os seus comentários, e fomos começando a desenvolver o conteúdo, até termos alguma coisa que pudesse ser, então sim, paginável ou colocado num software de paginação para podermos começar a fazer umas experiências. Começámos com um formato A5, muito pouco engraçado, um bocadinho aborrecido até, e à medida que fomos explorando isto, encontramos este formato que se adequava mais ao conteúdo que queríamos colocar aqui. Olha, vocês interrompam-me, senão vou ficar aqui sozinho em monocórdico até ao final. Então interrompe, e neste momento vocês devem estar a perguntar, mas que livro é este? Ora bem, nós, como o Ruben mencionou, nós queríamos este cartão de visita, nesta parceria com a Maia Douro, portanto, e isto foi uma coisa que logo desde o início foi até um desafio que a Maia Douro nos propôs a nós. Então, o que era? De reunir várias técnicas, neste caso destes 2 livros, várias técnicas de encadernação de livros, e que então decidimos que neste primeiro aquilo que íamos lidar era pura e simplesmente com o miolo, ou seja, técnicas de agregação de folhas, né? Basicamente, o miolo de livro é o livro sem a capa, não é? Ou sem capa. Portanto, o que este livro faz é reúne um conjunto de técnicas, que fala desde o ponto de arame, costura singer, as costuras, os cozidos normais, colagens, ferragens, por aí fora. Tipo, o índice até é fixe ajudar nisso. Então, para cada técnica, nós temos basicamente uma dupla, que em cada uma dessas duplas... mostra a dupla de uma das técnicas, por exemplo. Sim. Basicamente, o que nós temos, então, isto funciona sempre em duplas, então, por cada página dupla de uma técnica, nós temos, basicamente, que técnica é esta, como é que ela é produzida, qual é que é o processo de produção dessa técnica, não é? E depois, que características é que tem,
e que considerações é que temos de ter. Ou seja, desde qual é que é os limites de abertura das máquinas para costura de arame ou de qual é a espessura de perfuração com que nós conseguimos pôr um agrafo, até como é que nós temos que orientar determinadas coisas na máquina de dobrar para conseguir fazer cadernos com um determinado aspecto. Portanto, basicamente em vez de pensar na coisa da encadernação como um todo, como um objeto, ok, como é que lidamos com esta parte de agregar, e depois posteriormente vamos falar a seguir, e depois o processo de encapamento é uma coisa que acontece, aliás, em produção, é uma coisa que geralmente acontece em separado da agregação do miolo. Sim, depende das técnicas, mas de forma standardizada mesmo em termos de orçamentação, em termos de produção da gráfica, a capa é sempre trabalhada à parte, com um papel diferente, normalmente, com uma técnica de impressão por vezes também diferente, e por isso é trabalhada de forma separada. Por isso nós decidimos separar isto também. Desliga. Está a fazer eco. Então. eu tenho que subiram na regi. Ok, já percebi. Sim. Desculpem. Não só porque em termos processuais é realmente diferente um processo do outro, tem ligeiras variações e acontece de forma sequencial na maior parte dos casos, mas tinha aqui outro bico, outra coisa escondida, que era se nós ficássemos a fazer este objeto com o miolo e com a capa, iria-nos demorar muito mais tempo a terminar, iam surgir muito mais variáveis, iríamos muito mais tempo a aparecer com o produto e nós queríamos entrar no mercado agora e não esperar mais um ano para fazer o outro. Então, a ideia de dividir isto em 2 blocos pareceu-nos, não só porque estruturalmente são coisas diferentes, mas pareceu-nos também inteligente, porque nos permitiria entrar já e começar a distribuí-los imediatamente e fazer um segundo volume com a capa e vender uma coleção. E foi aqui que começou a materializar-se um bocadinho esta ideia de potencial editora. E também o facto de há muitos métodos de agregação que são intermutáveis ou que são independentes do tipo de capa. Não é? Portanto, normalmente, se nós agregássemos isso juntos, para além de termos de estender combinações, que seria um problema, também, de certa maneira, nós estamos a limitar aquilo que provavelmente pode ser percepcionado como sendo possível em encadernação. Portanto, preferimos este caminho. Aliás, e esta ideia de falar também do miolo introduz aqui também uma coisa que acho fixe, que é, ou seja, já um aspecto formal ou uma decisão de design que nós vamos ter é que este livro é um miolo, ou seja, nós decidimos que então, como é um livro sobre miolos, é melhor não ter capa. Mas ao mesmo tempo temos de ter algumas funções que preservem a função da capa, não é? Portanto, optamos por esta coisa, é uma costura normalíssima e que aguarda, ou seja, aguarda este primeiro fólio que abre, não é? Escolhemos que esta guarda fosse então numa gramagem alta e que esteja cozida no próprio processo de costura para ter uma coisa mais sólida e para conseguir proteger o miolo, não é? Conseguimos mostrar a linha da mesma cor e, portanto, é difícil de mostrar aqui. Mas é também no fundo funciona como um caderno, igual aos outros todos, que está cozido juntamente com o... tens do outro lado. Só podias ter dito. Lembrei-me agora. Ok, que já se vê, exato. Uma das qualidades do livro e daquilo que quisemos introduzir no livro também desde o início era esta ideia, enquanto autores, de poder ter uma referência que pudéssemos ter, lá está, tanto o português como o inglês no próprio, e haver esta conversão de muitas destas técnicas, muito deste conhecimento, às vezes só existia em inglês e às vezes não havia uma maneira fácil de haver essa conversão para o português, porque a ideia também é ser um objeto que seja um objeto, uma espécie de manual que qualquer pessoa envolvida no processo de criação do objeto do livro possa ir a uma gráfica e pedir uma técnica específica, mostrar, falar com os impressores, falar com os encadernadores e então ter esta facilidade de rapidamente poder navegar entre o português e o inglês e ter uma quase instantânea conversão para um ou outro. Era algo que achámos que faltava de certa maneira também no mercado e que era uma mais-valia para o objeto. E isso também acabou por moldar o design do próprio objeto, de ter este objeto com 2 dimensões, portanto que ele lê-se numa direção e na outra tem
numa dimensão tem o português e noutra dimensão tem o inglês, invertendo o bloco. Queres introduzir se calhar o do tipo também? Sim, aliás, e até pegar uma coisa que tu estavas a falar, que lá está, novamente, desde o início, uma das coisas foi esta ideia de, em muitas coisas os designers e os gráficos não falam a mesma língua. Ou estão preocupados com coisas diferentes ou estão com considerações diferentes. Por isso é que nós quisemos juntar um manual. Boa, Fábio. Nós queríamos juntar um manual em que facilitasse essa discussão entre quem produz o objeto e quem o desenha. Não é? Continuando, então, aqui nesta... eu estou a divergir daquilo que o Ricardo queria que eu falasse. Ou seja, ainda temos outro livro? Neste processo também... Espera aí. E neste... eu nem estou a controlar também. Portanto, não sei, malta, avisem se a gente se estiver a estender. Ao mesmo tempo, também, e já agora pegando aqui nestes livros, nós normalmente trabalhamos para clientes, não é? Portanto, nós normalmente recebemos um manuscrito ou um livro que já quer ser produzido, ou pelo menos uma intenção de um determinado manuscrito, se tivermos que fazer a coordenação editorial, ou seja, se tivermos que acompanhar quem é o cliente nesse processo de desenvolver o livro todo. Mas nós aqui tivemos uma oportunidade que é quase uma espécie de sonho dos designers, que é poder controlar tudo. Ou seja, nós fizemos as ilustrações, nós fizemos os tipos, nós escrevemos o texto, nós desenhamos o livro e compusemos, paginamos e por aí fora, nós acompanhamos o processo de produção do livro e podemos fazer essas escolhas todas. Coisas como, por exemplo, não sei se está para ver aqui muito bem, mas vou tentar. Coisas, por exemplo, aqui, a maneira como nós... Olha para ali. Opa. Olha para ali. Está ali, ok, bom. Por exemplo, aqui na maneira como nós fizemos as ilustrações, nós tínhamos... Ou seja, nós quer ajustamos as ilustrações, quer ajustamos o tipo para, por exemplo, as espessuras afinarem umas com as outras e dentro das mesmas escalas de proporções. Nós, a dada altura nisto, parece que somos muito inovadores, mas não somos. O Manutius já fazia isto, não é? Claro. Portanto, nós só estamos a reciclar ideias que vêm da história para vos dar uma ideia de como é importante conhecermos a história e tirarmos partido dela. O Manutius tinha tipos muito carregados e ilustrações muito carregadas, ou era um bocadinho ao contrário, a técnica na altura só permitia isso. Nós encontramos uma coisa muito mais leve, mas com um tom uniforme, em que tipos e ilustração está tudo no mesmo nível, na mesma intensidade gráfica, portanto tudo bastante fino e delicado. E esta possibilidade de fazermos os tipos e as ilustrações permitia-nos controlar isto ao limite, portanto, porque não tirar partido disto, fomos ajustando taco a taco até estarmos satisfeitos com esse resultado. Um bocado na mesma linha, quando estávamos a desenvolver os textos, numa fase já bastante final do livro, havia linhas penduradas, as velhas viúvas e órfãos. E nós não queríamos, portanto, mudámos o texto, assim como assim somos autores e somos. Portanto, queremos que isto fique impecável, não vai ficar uma linha pendurada, uma vírgula fora de sítio, porque podemos controlar tudo. Portanto, levámos a coisa mesmo a esse detalhe, porque somos nós o cliente, portanto, vamos lá. Em alguns casos eu já defendo isto com os clientes, não é? Particularmente em títulos e tudo mais, acho que devemos propor ao cliente esse tipo de ajustes para que as linhas não fiquem penduradas e mal resolvidas, particularmente num título, num destaque. Acho que essas coisas são... Se houver uma boa relação com os clientes, podemos discutir isto com eles e ajustar algumas coisas para conseguir que o produto final, que também é o do cliente, fique bastante melhor. Não é? Pronto, eu estava aqui também... ok, desculpem lá. Eu, entretanto, aqui perdi-me um bocado na minha cabeça. Portanto, tivemos essa coisa de poder ter os conteúdos, mas a nossa ideia sempre foi, como aliás, pelo extenso momento de falarem sobre nós, muito obrigado, não quero parecer ingrato com isso, mas como nós os três damos aulas, né, e dentro destes sistemas associados, uma das coisas que nós quisemos também que fosse experimente é, ok, como é que nós comunicamos isto, quer a designers, quer a gráficos, e que isto seja uma coisa onde eles possam aprender também, ou que pelo menos lhes abra portas para irem investigar outras coisas. Uma das razões que já falamos, esta coisa de ser bilingue, podemos comparar os termos que encontramos na internet em inglês com aquilo que está em português para poder falar com a pessoa na gráfica, e ao mesmo tempo introduzir alguns conceitos que nós achamos um bocadinho raros ou que não são de tão fácil consideração, introduzimos esses temas.
Portanto, basicamente, a maneira como o livro está dividido é, temos essas técnicas, adicionadas a essas técnicas, temos algumas considerações sobre materiais, sejam eles colas ou papel, ou coisas por aí fora. Funcionam aqui como uma espécie de uns separadores. Exatamente. Que têm uma cor diferente, para ficar claramente distinto dos conteúdos em si, e que nos introduzem conceitos gerais que são transversais às várias técnicas. Portanto, estes separadores, neste caso deste livro a verde, fazem esta introdução a temas que vamos reutilizar estes conceitos ao longo das várias técnicas, no fundo. E seguindo aí nessa linha, por exemplo, decidimos abrir então um livro com a ficha técnica, que basicamente é uma ficha de produção glorificada. Um colofão. Ou seja, de qual é que é? Desculpa? Um colofão. Um colofão, sim. Vai, Ricardo. Lê a ficha técnica. Ler a ficha técnica, ok. Queres que eu leia a ficha técnica? Não. Em português ou em inglês? Lê como se fosse poesia. Mas em português, em português. Espera aí, tens aqui... Pois, eu estava ali no inglês. Vamos respeitar o pedido do vosso professor Miguel. Não vou, por amor de Deus. Pronto, ou seja, nesta ideia em que o objeto é o reflexo daquilo dos assuntos que está a tratar, ou seja, pensamos, ok, então se vamos descrever as coisas dentro da produção, fazer um colofão, se falamos do tipo, falamos de tudo. Falamos qual é que é a marca das linhas, qual é que é os códigos, como é que ele foi produzido, até Qual é o perfil de cores, quais são as chapas que utilizámos, como é que elas foram expostas, quantas linhas, o tipo de papel, a gramagem, o índice de mão, quantos planos é que foram utilizados para fazer a impressão, o número de cadernos executados, o número de páginas de cada caderno. No fundo, levámos a coisa mesmo numa extensão de tudo o que conseguimos descrever com o maior pormenor que conseguimos colocar. Ainda pensámos nas máquinas que imprimiram, mas depois achámos que isso ia datar demasiado o livro. Nós queríamos continuar a imprimir o livro e isso obrigava depois a redesenhar esta página e, portanto, mantivemos a coisa mais segura. Pronto, isto somos nós a sermos contidos. Neste seguimento, por exemplo, eu acho que, então, pronto, o objeto como reflexo daquilo que fala, uma das coisas que iremos falar é isto por exemplo, uma das coisas que decidimos então ter foram precisamente aqui estas lombadas, ou seja, se elas iam ficar expostas, se nós íamos fazer um miolo, queríamos fazer alguma coisa aqui com lombada e decidimos então imprimir aquilo que seria a informação da lombada, decidimos então imprimi-la nos próprios cadernos, como quem faz assinaturas. Desculpa. Isto tem um bocadinho a ver também com a ideia que está muito na moda agora, fazer-se este tipo de encadernações. E com muita frequência se faz esta encadernação e não se coloca nada na lombada. O que resulta num livro que vai estar na estante e que deixa de ser identificado. Nós hoje sabemos todos qual é o livro, mas daqui a 50 anos, daqui a 500 anos, este livro, sem nada na lombada, deixa de estar identificado. Portanto, para nós era muito importante colocar alguma coisa na lombada. E agora, como colocar que permitisse manter este acabamento à vista, mas que ao mesmo tempo não fosse um aumento do custo da produção do livro. Isso obrigou-nos, lá está, mas essas decisões não são sem problemas. Ou seja, sempre que nós teríamos uma junção entre dois cadernos, nós íamos ter um sangramento de verde, daquilo que veio da capa, dentro do próprio miolo. Portanto, o que nós decidimos foi adicionar então esta barra verde, que acontece à exceção destes azuis, brancas. Que em todas as páginas brancas esta barra aparece, e quase que se tornou uma espécie de tema gráfico, né, que estava a tentar resolver aqui um problema. Tornou-se claramente uma característica da coleção. E, portanto, usámos este elemento que era a partir de um problema que podia acontecer, que era estes elementos sangrarem para o interior, então vamos assumi-los como um tema gráfico que dá também uma característica específica à coleção. Portanto, isto quer dizer que a gente avança para as capas? Não? Não, ainda falta isto. O quê? Os tocos. Desculpem. Pronto. E ao mesmo tempo estávamos a pensar, deixa eu ver aqui como é que vos consigo mostrar, que houvesse esta ideia de um paralelepípedo em que uma das faces muda, não é? Portanto, decidimos aqui que também, a manter aqui neste tema de termos apontamentos de cor, já que estávamos a usar esta coisa também de bicromia, decidimos também pintar estes topos de maneira a ter, então, essa sensação diferente do objeto, espera aí, aqui.
do objeto, quer nós víssemos aqui de um canto ou quer víssemos do outro, teríamos aqui a ideia de haver dois objetos distintos, porque na verdade são dois livros distintos num só. Distintos, quer dizer, não por isso, é a versão traduzida. Isto, pronto, entretanto, pusemos isto à venda, a coisa começou a correr bem, e esta ideia que nós tínhamos pensado então de, ok, introduzimos aqui esta ideia, já na altura tínhamos pensado, ok, isto era fixe se fosse uma coleção, portanto mais vale partir isto, ou esta ideia de encadernação em vários livros e fazer disto uma coleção. Entretanto, a coisa correu bem e tínhamos que pôr outro livro para fora. Entretanto, a pôr este livro para fora aconteceu uma pandemia, em que estava toda a gente em teletrabalho, ou seja, nós demos continuidade a este que tinha acontecido, num processo de trabalho um bocado estranho para todos nós, que foi então como é que damos seguimento a isto, mas sem esta coisa de podermos discutir e sem estar na gráfica, ou sem passar tanto tempo na gráfica, não é? Como é que damos asa a isso? Portanto, na sequência em que tínhamos feito livros, temos que falar de capas, não é? Vamos falar de capas, ok. Esse microfone. Tivemos que começar pela capa. Exato. Tivemos que começar pela capa. Aliás, não, exato. Normalmente, a produzir o livro, no estúdio, a última coisa que fazemos é realmente a capa do livro. Até porque sempre precisamos de, em muitos dos casos, alguns talvez não tanto, mas em muitos dos casos temos que ter também uma espécie de noção e de um contexto geral do livro para podermos intervir em algo que seja, em última instância, aquilo que vai representar o livro em todo lado, não é? Antes de ele ser manuseado e ser aberto. No entanto, neste livro tínhamos alguns deadlines impostos por nós próprios, porque tínhamos vários trabalhos a executar e este era um dos que nós queríamos lançar numa certa data, e então atirámos-nos para um pre-sale. Mas para fazer um pre-sale, para tentar começar esse processo, precisávamos de mostrar o livro. E daí que veio a ideia de que temos que fazer a capa antes do resto do livro todo. Obviamente que no miolo do livro, estamos a falar do miolo, neste caso, falando de capas, teríamos que ter uma capa que fosse de alguma maneira exquisite, que fosse um bocadinho fora do normal. Aqui dentro, depois quem tiver a oportunidade de consultar vai ver que existe várias técnicas de construção de capas, e nós acabamos por optar, mantendo ainda a dinâmica do inglês-português, decidimos fazer aqui uma capa que é um bocadinho, se calhar, fora do normal. Acaba por ser, se formos uma simplificação, acaba por ser uma brochura suíça, portanto, com uma badana, exato, ok. Portanto, temos aqui uma capa em que não é aqui a zona da espinha que está colada à lombada, mas como tínhamos esta versão, na mesma português e inglês, decidimos fazer algo que nós apelidamos de brochura suíça em W, portanto, com dupla badana. Agora, o miolo é colado aqui. É uma fita aqui daquele lado, na parte de trás do miolo, que cola a capa. Ok, exato. É colado aqui por esta guarda final. O que é que isto acabou por trazer? No fundo, como antes tínhamos um miolo à vista e pronto, e queríamos mostrá-lo assim mesmo, agora precisávamos fazer também algum fogo de vista e ter uma capa bastante exuberante e com estes géneros de brincadeiras, que deu umas fotos. Aliás, deu uns 3Ds de lançamento, pré-lançamento, bem interessantes, porque queríamos criar também essa vontade, esse desejo no objeto por ser uma coisa fora do comum. Da mesma maneira que este era, também precisávamos aqui de criar alguma capa que fosse mais vistosa e, portanto, começámos pela capa porque era aquilo que nos faltava resolver. Em termos de layout, em termos de grafismo, tudo estava resolvido. Íamos seguir a mesma lógica, um jogo de bicromia, mas a grande, o mesmo formato, a mesma coleção de livros, no fundo, mas precisávamos de alguma coisa na capa que fosse realmente um tcharam que enchesse o olho e que permitisse catapultar o livro nas redes, porque no fundo não conseguimos sequer chegar a um público muito alargado se não fizermos umas imagens extremamente vistosas, não é? Portanto, como é que nós fazemos aqui uma solução que não seja estupidamente dispendiosa? Fizemos para aí 5 monos com a meia de ouro,
nós chamamos de Pulsar Ameaçador, que é a nossa parceira neste livro, não é? E fizemos para aí 5 monos à procura de uma solução que fosse execuível com um preço razoável, porque no final nós como clientes também não queríamos que isto tivesse um preço disparatado e precisávamos dosear até onde é que conseguimos ter uma capa que bata palmas, mas que não nos custe os olhos da cara, porque senão no final quando formos fazer o livro não ganhamos nada, não é? Portanto, houve aqui uma negociação intensa à procura de uma solução que fosse de facto equilibrada. Já agora, se eu puder então interferir. Fixe, acabamos todos só com um microfone. Exato. Eu tentei 3, mas não. Então, pegando aqui nesta coisa, ok, há temas gráficos que nós já sabemos que estão na coleção. Né? Nós já sabemos mais ou menos a nível de disposição dos elementos bidimensionais, já sabemos uma série de coisas que vamos fazer, não é? Sabemos como é que funciona a capa, sabemos como é que funcionam os separadores dentro das várias matérias, sabemos como é que funcionam as técnicas, portanto, temos que resolver a capa. Ora bem, mais ou menos. Nós tínhamos que resolver a capa para poder fazer uma campanha de lançamento. E estávamos convencidos que havia muita coisa que já tínhamos resolvido quando não tínhamos. Porque lá está, como os livros são diferentes, eles pediram-nos coisas diferentes. Os livros, não é? Ou produzir estes livros. O conteúdo, a grande guerra de conteúdo foi como é que nós conseguimos categorizar isto. Nós tínhamos uma coisa estanque no miolo do livro a dizer, conseguimos fazer coleções de técnicas, não é? Ou seja, se temos uma série de costuras à linha, conseguimos juntá-las só. Se tivermos uma série de colagens, conseguimos juntá-las num grupo só. Portanto, como é que nós vamos agrupar ou como é que vamos fazer este índice para as capas? Isto teve muitas versões e, entretanto, chegamos a esta ideia. Ok, capas de uma peça, capas de 2 peças e capas compostas, não é? A grande questão aqui era como resolver o problema da capa dura. Porque a capa dura não é um assunto linear. Há capas duras com lombada, há capas duras sem lombada, há capas duras de uma peça só, há capa dura de 2 peças. Portanto, como é que nós vamos a voltar a isto? Portanto, a própria literatura não nos dava conteúdo sólido para podermos estabelecer uma coisa que fizesse lógica do princípio ao fim. E, portanto, aquilo que nós achámos que já estava tudo resolvido deste livro, afinal revelou-se uma valente de dificuldade para conseguirmos dar a volta a todo este conteúdo e conseguir dar-lhe uma estrutura e uma ordem que fizesse sentido para nós e para quando algum de nós chegar com este livro à gráfica, isto ser entendível por qualquer pessoa. Porque, de facto, há uma série de nomenclaturas que não estão precisamente definidas, porque o livro evoluiu imenso nos últimos 50 anos, e a forma de o fazer, e as técnicas e tudo mais, particularmente nas capas, não tanto como nos miolos, e, portanto, havia aquilo que estava pré-estabelecido, que vem da encadernação manual, não servia hoje. Portanto, era preciso estabelecer aqui uma série de organizações, de estruturas do próprio livro, que ainda foi um processo complexo, que andou muito para a frente. Ou seja, onde nós tínhamos texto que já tínhamos chegado a um standard bastante estanque no meu livro, ou seja, tivemos que voltar a repensar então como é que mantemos esse standard com coisas que são razoavelmente diferentes, né? Também para não destoar um do outro e o leitor conseguir perceber isto como sendo uma peça só, né? A coleção. Mas obrigou-nos também a introduzir aqui outras coisas. Desculpa, queres dizer aqui? Ia dizer isso. Ok. Aqui, à parte que no miolo do livro temos algumas interrupções com estes separadores que era uma necessidade para contextualizar algumas questões, quer de materiais, processos, anatomia. Aqui sentimos a necessidade de ter isto tudo no início do livro, para poder introduzir uma série de, lá está, ainda mais a fundo, coisas como o papel, pastas, badanas, guardas, por aí fora. Ou seja, havia muito mais conteúdo que teria que ser introduzido. E porque lá está, e como não está... quer dizer, nós falamos no miolo do livro, falamos no separador de colas na altura em que vamos falar de colados, porque antes disso realmente não precisávamos. Aqui há uma série de coisas que nós já temos que dominar antes sequer de podermos começar a falar em capas, não é? Desde, como é que funciona o papel, qual é que é a anatomia então destas várias peças que fazem um livro, quais é que são os vários tipos de materiais que estamos a usar e como é que eles influenciam a produção da própria capa. Portanto, tivemos que introduzir esta parte aqui logo de início. Outra grande diferença foi o nosso pipeline de produção. Por exemplo, aliás, espera aí, deixa-me mostrar primeiro aqui as ilustrações grandalhonas. Nós, no miolo do livro, nós tínhamos estas axonometrias que ficaram assim uma coisa até muito... que visualmente foi uma coisa que até ficou mais ou menos... A palavra que eu encontrei é icónico, mas até parece que
que isso é uma coisa incrível para a cultura visual do mundo. Funcionou muito bem online. Mas estava a funcionar bem online, tipo, a malta estava a falar, ok, essas ilustrações são to the point, portanto nós quisemos preservar essa axonometria. Mas quando estamos a falar de capas, nós estamos a falar de coisas em que estamos a ver às vezes 3 vistas, que têm flexibilidades ou tipos de manuseamento diferentes de umas para as outras. Portanto, tipo aquela coisa de fazer a axonometria simples, a isometria simples, não nos resolvia. Portanto, mudamos aqui um bocadinho o pipeline e passamos a fazer topos. Sim, reparem, neste primeiro livro, as axonometrias têm todas o mesmo ângulo, o mesmo enquadramento, o livro está sempre fechado, estamos a falar do miolo, nós queremos ver como é que as folhas estão fixas. Enquanto neste outro livro, vocês reparem como o objeto muda bastante. A própria colocação da espinha, da visualização das pastas, uns estão mais abertos, outros estão menos abertos, para conseguirmos mostrar o que é que está a acontecer ali. Portanto, era preciso, de alguma forma, otimizar a forma de executar isto. Passa, isso pode ir falando. Então fizemos isto é um vídeo que nós fizemos que recolhe este processo. No fundo, ias explicar? Então, basicamente, o que nós fazíamos era, decidimos então, ok, desenhamos os topos, e depois, tipo, em 3D, extrudíamos estes topos, e o Blender tem um plugin muito fixe que exporta tudo já em vetor, ou seja, já tínhamos ali a matéria-prima então para depois dar os toques finais às ilustrações que precisávamos. Ao mesmo tempo, começamos também a perceber que nestas ilustrações mais pequenas que nós íamos ter aqui 2 casos a funcionar, onde uma vista de um topo só, quer dizer, já me estou a chegar à frente, mas podem aqui a falar das capas. Mas pronto, ou seja, começamos a introduzir aqui outro léxico que não usávamos no miolo do livro porque não precisávamos dele. Então, entretanto, estas coisas de termos um topo só, temos de ter várias espessuras para distinguir aquilo que é a espessura do material, o que é uma cola, para conseguir chamar a atenção, olha, neste momento quero que tu prestes atenção a isto e não às outras coisas todas. Portanto, quer dizer, obrigou-nos a repensar estas coisas das ilustrações. Nós todos fechados em casa, basicamente a fazer esquiços, a tirar fotos e a mandar um WhatsApp uns aos outros, a dizer, não, acho que este livro devia ser assim, ou devia ser assim. Não conseguimos esse vídeo dos esquiços. Não conseguimos. Não pusemos, porque o vídeo já estava lá. Ok. Podem ver no nosso Instagram. Foi por isso que não pusemos, era para depois irem ver no Instagram. Tem um videozinho que nós recolhemos umas centenas de esquilos que fizemos para trás e para a frente, para um lado e para o outro. Não, mas aqui a cola não sei o quê, não, mas ali a cola isto, mas aqui a fixação vem por cima, não, a fixação vem por baixo. Portanto, tem assim um chorrilho interminável de esquilos. Isso aconteceu. Muitos estudos. E lá está, isso aconteceu por colateral. Nós passávamos a vida a mandar estas imagens uns aos outros. A certa altura foi pegar tipo, nos documentos do WhatsApp e fazer uma animação com aquilo, tipo, olha a quantidade de coisas que andamos a passar uns aos outros. Que serviu lindamente online. Que serviu lindamente também online. Para promover o livro, claro. Pronto, noutros elementos gráficos, eu vou andar assim para a frente porque eu acho que a gente já está aqui nos limites. Ok. Noutras coisas de elementos gráficos, então, que tivemos que reutilizar, esta ideia da faixa verde no miolo do livro foi uma coisa que ficou muito presente, muito característica do próprio livro, portanto nós achamos que devíamos voltar a usar. Mas nós fizemos isto para resolver um problema que não acontece aqui, nós não temos esse problema aqui. Ao mesmo tempo, isto para vocês perceberem onde é que a gente vai, ao mesmo tempo nós sabíamos que íamos querer então aqui estas lombadas que iam ser pintadas como um topo, como são pintados os topos, não é? Aqui, aliás, os topos da capa também são pintados para não se ver o branco. Separadamente do miolo, portanto a capa e o miolo são pintados em separado e depois é que é tudo montado a seguir. Mas queríamos ter esta ideia das riscas laranjas em contraste com o castanho do topo. Desculpa, não estou... Queríamos ter esta coisa das linhas laranja em contraste com o castanho tinto, metalizado, roxo. Eu não sei nem sei que nome dar a esta coisa. Do miolo, ou seja, também queríamos ter este elemento aqui também pintado, como eu já tinha dito. Portanto, a ideia foi, ok, o que nós podemos fazer é, se vamos ter os topos pintados, podemos passar estas barras para os extremos de fora do livro, para quando desfolhamos o livro termos esta gradação de revelar a cor, não é? Não sei se estou a mostrar isto bem. Estou. Ou seja, de poder brincar aqui com esta ideia como elemento gráfico.
Isto também, mas como exemplo de, lá está, destas coisas, às vezes nós fazemos decisões que temos que voltar a reutilizar a determinada altura, mas que também podemos fazer ou subverter um bocadinho essas decisões de maneira a que elas nos venham a favorecer. Uma coisa muito interessante, e sempre ligando esta produção, design e produção, quando estávamos a dobrar estes cadernos, estávamos na gráfica, claro, a acompanhar isto por cada passo, até fizemos filmes a acompanhar o processo. Uma das coisas que aconteceu quando começámos a dobrar os cadernos é que esta risca estava a desviar. Isto é, na máquina de dobragem, a risca, há sempre uma margem de acerto e começou a desviar. E o problema é que os cadernos, apesar da sentido da fibra estar paralelo à lombada, como é suposto ficar, a melhor forma de otimizar o plano era colocar o caderno neste sentido, 1, 2, 3, depois dobrado dava o caderno 12. E o facto da fibra aqui estar torcida, estar na vertical em relação à dobra na horizontal, fazia com que o caderno, ao passar na máquina de dobrar, desviasse por ser muito estreito e as guias que levavam a folha para dobrar não tinham tração suficiente. Portanto, esta brincadeira, que normalmente não seria um problema, nem para a gráfica pareceu um problema, quando chegámos à dobragem revelou-se um problema porque as guias de dobragem não tinham força suficiente para agarrar a folha. Então andámos a fazer testes com eles, já com tudo impresso, portanto já não havia volta atrás, não podíamos voltar a pô-la no meio, estava tudo impresso. Como é que resolvemos isto? Foi correr a máquina muito devagarinho, que é para as folhas conseguirem manter-se nas guias e assegurarmos um acerto, um registro desta faixa de laranja com algum... Ai, para aqui, desculpem. Com algum rigor, não é? E não haver um desvio muito grande de um momento para o outro. Este tipo de coisas só se consegue mesmo com uma gráfica que está disposta a fazer isto connosco e não para nós, não é? Que é uma pequeníssima grande diferença, que é quando trabalhamos com alguém que está connosco de facto a tentar resolver os problemas ou quando trabalhamos com alguém que só quer despachar o trabalho e mandá-lo fora e receber e pronto. Uma das valências, uma das características que conseguimos, ou que existia mais para ser falado neste livro, ao contrário do meu livro, é que, na verdade, pequenas alterações no método de construção da capa ou em pequenos pormenores relativos à capa significava, na verdade, uma capa completamente diferente. Em muitos casos, portanto, apesar de termos aqui uma série de técnicas no interior, descrever as técnicas mais standard utilizadas industrialmente, existe uma série de variações que poderiam ser feitas, alterando apenas alguns pormenores da própria assemblagem, da colagem, da dobragem e, portanto, uma vez que nós tínhamos desenvolvido esta capa tão engraçada, em W, e que tinha toda esta dinâmica, uma das coisas que ficámos a ter neste livro, que não tínhamos neste, era este interior entre os dois blocos, de onde decidimos fazer uma listagem em 2D, muito gráfica, de pequenas alterações que podemos fazer. Por exemplo, dá para ver aqui, por exemplo, em capas com argola, pequenas, ou com abas, sem abas, uma aba que dá a volta toda, e fecha o volume, ou nos próprios brochados com revestimento na lombada. Portanto, e daqui poderia ir para ainda muitos mais, são alguns. Não tem limite. Alguns apenas fomos recolhendo e que, um bocadinho no mesmo estilo do que já temos aqui no interior, vai descrevendo mais algumas variações daquilo que poderão ser estas capas e outras maneiras de as executar. Isto sempre como um início de qualquer coisa, porque não há limites à criatividade e, portanto, esta já não sei quantas eram, é 80 e qualquer coisa, se não me engano, é apenas o início das hipóteses, porque são infinitas, não é? Podemos continuar a inventar variações à volta disto e esperamos que isto não seja visto como só podemos fazer isto, mas sim como a partir daqui há muitas mais hipóteses para explorar. Ao menos foi assim que nós pensámos nisso. That's it. Já vejo algumas pessoas assim a dormir, é melhor pensarmos, se calhar. E lá está, isto também, de certa maneira, este projeto com a Maiador e de ter este tipo de conteúdo é também na esperança de que estabeleçam, se forem designers, estabeleçam essa relação
com os vossos impressores ou com quem forem a trabalhar. Seja com quem for, pode ser a gráfica, pode ser o programador. O importante é pensarmos que estamos a trabalhar com alguém e não para alguém ou que alguém está a trabalhar para nós. E quanto mais cedo, melhor. E quanto mais cedo no processo de desenvolvimento, melhor. Até vão poupar dinheiro no final. E por outro lado, se estiverem a trabalhar no mundo das artes gráficas ou na parte então de produção, quer dizer, estabeleçam esse tipo de relação com os vossos clientes e com quem estiverem a trabalhar, porque vos facilita muito a vida se vos entregarem as coisas como deve ser. Não é? Facilita-vos a vida, conseguem poupar muito dinheiro porque antecipam problemas que vão acontecer depois e no final, se souberem contar isso bem ao vosso cliente, ainda demonstram que não estão só atentos a se isto fica bonito ou feio, mas é uma série de fatores que podem poupar imenso dinheiro ao vosso cliente. Portanto, passam a ser uma mais-valia para o vosso cliente, não só porque fazem uma coisa gira, mas porque fazem também tomam uma série de decisões ao longo do processo que poupam o dinheiro que é do cliente. Não é? E aí é que vocês ficam mesmo amigos deles, porque essa é a parte que ele está a ver muito bem. A parte de ficar giro, ok, porreiro, é bom, mas bom é se a gente poupar algum dinheiro na produção. Não é? E também, ao mesmo tempo, já agora, tipo, shameless plug, aqui à entrada também, se vocês quiserem comprar os livros, aqui à entrada temos aí o livro à venda. Com preço, com desconto para o Artec. Desconto especial e sem custos de portos. Portanto, fixe, né? Também, agora, só para rematar, só falar de coisas que nem o que é que estamos a fazer ou que coisas estamos a trabalhar, que coisas podem esperar. Isto também no sentido de teaser, porque não podemos mostrar muito, né? Mas vou eu. Posso ser? Não sei. Estamos a trabalhar num glossário de artes gráficas que vai viver online, possivelmente a publicação, onde basicamente estamos então, dicionário de termos técnicos, desde artes gráficas, produção, tipografia, design gráfico. Estamos também, posso andar para a frente? Estamos também a trabalhar ainda não nesta coleção, mas nesta coisa de livros para a malta aprender mais alguma coisa dentro das artes gráficas. Estamos a escrever um livro sobre papel e sobre... com o vosso professor. Miguel. Com o Miguel Miguel Sancho, nosso professor. Nós ainda não podíamos falar nisto, desculpa lá, Miguel. Miguel, depois deste aplauso, acho que devias pedir um honoris causa. E estamos também a trabalhar numa coleção de caligrafia com o Sexta Moura, que vejam as coisas dele, que é muito fixe. O primeiro é sobre a Fracture, e isto basicamente é uma foto que ele nos mandou há dias do ateliê dele, tipo, de onde ele estava a fazer as coisas para nós. E o que precisarem, acompanhem-nos. Vocês encontram-nos na Item Zero, portanto, falamos agora. Obrigado. Está ligado. Agora, se alguém quer fazer alguma pergunta a vocês. Ok. Aqui? Ok. Olá. Boa tarde. Quero agradecer o vosso testemunho que nos deram e também achei interessante o livro que vocês fizeram para poupar custos. Vocês fizeram, isso foi muito importante nesse aspecto. É sempre. E a questão que eu queria colocar era: o design editorial irá
mais além do que fazer livros, capas de revista, jornais. São os principais que normalmente que associam ao design editorial. Obrigada. Sim, obviamente. Imagina isto, ou melhor, ou pelo menos eu tento pensar isto desta maneira. Tu podes entender isto como objeto gráfico ou podes entender isto como um projeto de desenvolvimento. Se a gente for a ver, uma revista é um livro, um jornal é um livro, né? Ou seja, dentro deste contexto de editorial, ou melhor, quase podes pensar, é quase tudo a mesma coisa, interessa se é periódico ou não periódico. Porque depois podes pensar nisto como objeto, ou seja, quais é que são essas propriedades físicas de um determinado objeto que supostamente será para ler, não é? E que vai haver aqui essa experiência. Desculpa? São sempre publicações, não é? Por mais que seja uma brochura, também uma pequena publicação. Podem ser para ler, como dizias, ou também apenas para fruir, não é? Para usufruir daquelas imagens, photobooks, por aí fora. Acho que é isso. Eu acho que uma coisa importante é, falas de design editorial, aquilo que penso que nós consideramos para além da parte de... não é só muita questão que às vezes que é destacada, que é a parte do layout, etc., mas para nós este próprio acompanhamento de produção é parte do contexto que é o design editorial. Faz tudo parte, ou seja, mesmo esta parte de pensar os materiais, ver com a gráfica soluções em termos de preço, como é que conseguimos criar um objeto que contenha todas essas valências, para além do layout, do aspecto visual, tudo isso para nós faz parte da disciplina do design editorial, do que é aquilo que fazemos. Acho que é isso. Mais alguma? Há mais alguma pergunta? Não. Ok. Espetacular. Outra vez agradecemos a vossa... Obrigado a todos. Obrigado. Então, agora no fim desta apresentação, iremos ter a Tânia a Tânia Marquês a representar a Real Gráfica. A Tânia Marquês é licenciada em Design e Produção Gráfica, com um mestrado em Tecnologia Gráficas pelo ISEC. Trabalhou desde muito cedo na Real Gráfica Artes Gráficas, empresa fundada pelos seus pais em 1981. É formadora na área de pré-impressão e coach certificada. Uma salva de palmas. Olá, boa tarde. Uou. Olha, antes de mais eu quero agradecer o convite de estar aqui. Sou uma pessoa mais do back-office do que propriamente de estar aqui a falar. Não sou professor, já dei formação, não estou a dar agora. Vou-vos dizer já duas coisas que eu gosto muito, dos meus filhos e daquilo que faço. Duas coisas que eu não gosto nada, que olhem para mim e de cobras. Pronto. Portanto, vocês estão a olhar para mim, isso agora está a ser um bocado chato, está bem? Mas eu vou tentar lidar com isso. Bem, eu estou aqui para falar da Real Gráfica, da minha experiência profissional. A Real Gráfica é uma empresa que nasceu em 1981. Está aqui o Era Uma Vez. Foram duas pessoas que quiseram muito, que neste caso são os meus pais. Eles tinham o conhecimento, o meu pai foi aluno na Antónia Arroio e, portanto, tinha o conhecimento das artes gráficas, vinha da tipografia... Vinha, e foi assim que começou.
Eram jovens, tinham aquela vontade de mudar o mundo que vocês têm e é bom que mantenham durante muitos anos. Tinham uma garagem, conseguiram adaptar e tinham aquele amigo que lhes emprestou o que era preciso para começar uma empresa, dinheiro. Portanto, eles começaram com uma máquina tipográfica, que era o conhecimento que o meu pai tinha. O meu pai era professor de educação visual e, naquela altura, só uma pessoa louca é que ia sair do ensino público para ir ter uma empresa, não é? Ele decidiu arriscar porque era o que ele gostava e é o que ele gosta até hoje. Começou a fazer então tipografia na garagem, a minha mãe auxiliava na parte da contabilidade, na parte da preparação, no que era preciso, como qualquer empresa que está a iniciar, e além disso a minha mãe tinha uma boa ocupação que era 2 filhas gêmeas, que era eu e a minha irmã, que na altura tínhamos 2 anos. Foi um desafio muito grande para eles, mas estávamos numa época de crescimento, estávamos numa época em que o investimento, as pessoas acreditavam e faziam acontecer, e ainda estamos nessa época, de uma forma diferente, sem dúvida, mas ainda estamos nessa época, só temos é de pensar de outra maneira. Eles começaram com a tipografia, mas a Benedita é uma zona onde há muita marroquinaria, onde já houve muito mais do que há atualmente, porque depois veio a China, vieram as importações e as coisas foram-se alterando, mas lá na zona faz imensas mochilas, neste momento mais para a área da promoção de eventos, como é o que está a decorrer aqui, mas tudo, por exemplo, à altura de junho a setembro, eram produzidos milhares de mochilas lá. Então o que é que eles pensaram? O melhor é fazermos serigrafia também, porque as mochilas tinham que ter desenhos. Em 1984 já eles estavam a contratar funcionários, alguns ainda lá estão hoje, e começaram a ampliar as instalações, porque a garagem já não dava para ter a tal máquina de serigrafia que era necessária. Foram crescendo sempre pausadamente, pensando, sempre com muito crédito no banco, sempre com muita responsabilidade assumida, e a Real Gráfica chega àquilo que é hoje. A Real Gráfica tem 41 anos, feito já agora no dia 1 de abril. Neste momento usamos este slogan, que é o poder da cor e da comunicação, know-how, qualidade e paixão. A cor porquê? Porque em artes gráficas o que é que nós fazemos? Transmitimos mensagens pela cor, nem que seja branco, mas é a cor, é o que estamos a transmitir. Depois a comunicação, porque a comunicação começa antes até do cliente nos conhecer ou chegar até nós. E a comunicação vai desde o momento em que nos contactam pela primeira vez até aquele que ficou nosso cliente e nós vamos sempre continuar a contactar com ele. Depois, o know-how. Bem, se estamos a falar de 41 anos de experiência, com certeza, com muita gente que já lá passou e com alguma que ainda lá está, tem de haver aquisição de conhecimento, tem de haver experiência, tem de haver erros que já não se cometem porque já se conhece e tem de haver toda essa aprendizagem. Depois, a qualidade. Bem, sem qualidade na comunicação e no trabalho, não há nenhuma empresa que resista. E temos a paixão. Sem a paixão, não há nada que funcione das outras coisas anteriores. Se qualquer um de vós, independentemente da área que vá trabalhar, seja no design, seja na produção gráfica, seja onde for, se não gostar muito daquilo que faz, troquem de área. Porque a vida já é suficientemente difícil, quando nós não gostamos é insuportável. Porquê é que eu trouxe aqui? Eles vão me matar quando souberem que eu os trouxe comigo. Mas esta é a equipa da Real Gráfica e o segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipa. Esta é a equipa atual da Real Gráfica. Está ali o segundo em baixo do lado esquerdo, foi o primeiro funcionário da Real Gráfica, além dos meus pais. Ainda lá está até hoje, é impressor de offset. O que é que estas pessoas significam? Se não fossem estas pessoas, não havia Real Gráfica, não havia equipa, não havia trabalho, não havia organização que funcionasse. É sempre nas pessoas que assenta o funcionamento de uma empresa. É sempre nas pessoas que podemos ir buscar o potencial. Porquê é que eu pus ali um gelado e um carro de Fórmula 1? Um gelado é porque o mínimo que eu espero deles, diariamente, no seu posto de trabalho, são ideias frescas. Porque se não tiverem ideias frescas, se tiverem a fazer o acabamento de uma revista da mesma maneira que estavam a fazer há 5 anos atrás, temos aqui um problema. Porque
temos que melhorar as coisas, tem que haver uma melhoria contínua, tem que haver um investimento pessoal na sua própria função. Só assim é que podemos crescer e melhorar. E depois o carro de Fórmula 1 é porque eles têm que ser dinâmicos. Aliás, nós temos de ser dinâmicos. Eles são meus colegas diariamente. Se não for assim, também não funciona. E, neste sentido, também agora fazendo aqui um parênteses, como é que eu venho aqui parar? Aparentemente é fácil. Os meus pais fizeram uma empresa e eu agora chego aqui, é só trabalhar. Eu tinha 14 anos, ia para o 10º ano, comecei a trabalhar na gráfica com 10 anos, não contem isto a ninguém porque não se pode trabalhar aos 10 anos, mas os meus pais faziam questão de nos manter lá umas horas que era para nos ensinarem o sentido de responsabilidade. E eu aos 14 anos queria ir para a Val do Rio, porque lá sabia-se tudo de artes gráficas e era isso que eu queria fazer, mas aos 14 anos ninguém me deixou ir morar para 100 km de casa. Não sei porque não confiavam em mim, que é estranho. Mesmo assim eu não desisti. Quando cheguei ao 12º ano, decidi que queria estudar artes gráficas. Havia a hipótese aqui de Tomar, havia a hipótese do ISEC, acabei por ir parar ao ISEC tinha a palavra design no curso e aqui na altura não tinha. E eu queria as duas versões. Eu gosto muito de criar, eu adoro a parte da criatividade e não só de criar brochuras ou seja aquilo que for. O criar está implicado em todas as funções que nós fazemos diariamente. Se nós quisermos ser criativos, nem que seja a vir de casa para a escola, nós conseguimos ser criativos. E era esse espírito que eu se calhar achei que faltava e quis ir à procura. Eu fui estudar, fiz um bacharelato que eram 3 anos. Ao 4º ano, que era para concluir a licenciatura, decidi estudar à noite e trabalhar durante o dia. E fiquei a trabalhar na Benedita e à noite, às 5 horas, ia para Lisboa e saía das aulas às 11h30 e voltava para trabalhar no outro dia às 8 da manhã. Se eu tinha necessidade de fazer isto? Se calhar não, mas o que eu gostava era de fazer. Não era só estudar. Eu achava importante concluir a minha licenciatura e foi. Mas eu queria mais, queria sentir que já estava a colaborar para alguma coisa. Quando vou para dentro da Real Gráfica, recebi algumas propostas de emprego em Lisboa muito interessantes. Não sei se ainda hoje eu recebo aquilo que ia receber naquela altura. E não aceitei. Porquê? Porque na Real Gráfica estava-se a fazer um investimento grande em máquinas a 4 cores pela primeira vez. Estava-se a investir na área da pré-impressão, que era uma área que não existia lá dentro. Basicamente havia montagem. Eu fui para a Real Gráfica numa altura em que havia fotolitos, em que havia montagem manual, em que se mandava ainda fazer seleções em Lisboa, ou seja, nós não as fazíamos, não chegávamos ali, mandávamos o fecheiro para o CTP e as chapas estavam a chegar à máquina, isso não havia. E acompanhei toda essa evolução como uma coisa normal. O que é que me fez, se calhar, aos 14 anos, gostar de artes gráficas? Mais uma vez, voltamos ao básico. Nasci lá dentro. Não, há muita gente que nasce dentro de gráficas e são caminhos completamente diferentes. Eu, desde muito cedo, comecei a acompanhar os meus pais aos encontros da API Gráfica, é a Associação de Artes Gráficas. E, naquela altura, aqueles, desculpem a expressão, velhos que lá estavam, que eram da minha idade, que eu tenho agora, mas pronto. Eles tinham um brilho nos olhos e eles tinham uma paixão por aquilo que eles faziam e por aquilo que eles queriam fazer chegar ao cliente, que eu pensava, mas o que é que eles querem? O que é que eles veem que eu não estou a ver? Estas pessoas tinham, e muitos deles ainda têm até hoje, já com 70 e 80 anos, um gosto pelas artes gráficas, que era uma coisa que se calhar veio das António Arroio, eles aprenderam um ofício, era uma coisa diferente hoje em dia. E este brilho, esta paixão, não sei, deve ter ido absorvendo e sempre foi aquilo que eu quis fazer. Esta experiência foi-me proporcionada, sem dúvida, pelos meus pais que me levavam a estes sítios, mas este brilho nos olhos só se ganha se tivermos efetivamente o tal gosto que eu estava a falar que devemos ter por aquilo que fazemos. Entretanto, eu vou para a Real Gráfica e vocês pensam, ok, ela foi gerir a gráfica. Não. Eu fui para a produção. Meu pai dizia, Tânia, eu preciso de alguém aqui, tens que vir para aqui porque... E eu disse, não, enquanto eu não souber fazer tudo aqui dentro na produção, eu não me sinto uma pessoa habilitada a estar aqui. E porquê? Estavam lá pessoas que andaram comigo ao colo.
Como é que vamos conquistar o respeito de alguém que andou comigo ao colo e que agora... Espera aí, ela agora vem para aqui mandar? Estamos a falar de um meio pequeno, não estamos a falar de uma multinacional, onde há uma hierarquia e é fácil manter esta distância. Nunca senti isto que eu estou a dizer. Nunca ninguém disse, Tânia, porque é que agora estás aqui a mandar? Sempre os respeitei, como respeito toda a gente, e sempre achei que o reconhecimento pelo trabalho dos outros, por esta equipa que está aqui, é o mais importante, porque as pessoas só podem desenvolver-se se tiverem quem acredite nelas, se elas próprias tiverem a capacidade de acreditar nelas. O investimento no pessoal, as máquinas avariam, a gente chama o técnico, arranjam-se, resolve-se. As pessoas, bolas, isso é que é um desafio. Porquê? Porque cada um daqueles que está ali, e que eu vejo todos os dias a partir das 8 da manhã, cada um tem um feitio, cada um tem uma forma de estar. Há ali alguns que têm uma solução para cada problema e há alguns que têm 3 problemas para cada solução. E temos de viver com todos, e é isso que é viver em sociedade, é isso que é estar dentro de uma empresa e é isso que é lidar com a realidade diária. Até porque cada um de vocês que está aqui tem a sua personalidade, e dias melhores e dias piores. Portanto, eu vou lá parar dentro, vou para a produção, parti numeradores ao meio, que acho que foi a coisa que levei mais na cabeça, porque parece que aquilo era caro na altura. Portanto, fiz impressão, estive no acabamento, e desta forma, se calhar, ganhei o respeito também das pessoas que já lá estavam há muitos anos. Acabei por, mais tarde, 8 anos depois de ter acabado a licenciatura, grávida do meu primeiro filho, ir fazer o mestrado em tecnologias gráficas, porque na altura já me questionava de muitas coisas que quando acabei o curso não me questionava. Já via o mundo das artes gráficas de uma maneira diferente e temos de ver que o desenvolvimento, se calhar também por causa da pandemia, para um bocadinho, ou está mais desacelerado, mas o desenvolvimento dentro das artes gráficas tem sido gigante. Com certeza que vocês tiveram aqui disciplinas em que viram isso. E eu fiz um mestrado sobre o valor acrescentado nas artes gráficas. Porquê? Porque eu pensava, nós estamos aqui um bocadinho fora da cidade. Estamos. Nós temos parceiros e bons parceiros, mas nós temos muita coisa em que somos autossuficientes. E se nós começarmos a usar as técnicas que nós temos aqui dentro, umas com as outras? E isto aconteceu, na realidade. O meu estudo abrangeu 4 gráficas e nas 4 isto foi implementado, o que é bom e está a funcionar em todas até hoje. Aqui, vou-vos mostrar um bocadinho daquilo que nós fazemos. Vou-vos dizer já que não vos trouxe muitos trabalhos para mostrar. E porquê? Porque nós trabalhamos para muitas agências, trabalhamos para muitas empresas diretamente e as agências não querem que a gente mostre os trabalhos deles e nós respeitamos. Trabalhamos também para muitas gráficas e eu também não vou mostrar trabalhos de outras gráficas, portanto, eu tenho que mostrar aqueles que fomos nós que desenvolvemos e nós que fizemos de raiz. Os outros, obviamente, que tenho que respeitar. Nós fazemos offset, digital de grande formato, serigrafia, digital de pequeno formato, tampografia, impressão UV, gravação e corte a laser. Isto é muita coisa numa empresa com aquela quantidade de funcionários, não sei se viram. Nós temos um showroom na nossa entrada que tem desde a caneta ao catálogo mais elaborado. Ou seja, desde a embalagem, por exemplo, também, e são tipos de trabalho muito diferentes. Por isso, daí a importância de valorizar aquela equipa, porque eles são polivalentes, eu acho que eles às vezes não têm noção de tudo o que eles sabem. Porque há empresas de artes gráficas especializadas em determinados temas, em determinados produtos, e ok, é a forma deles de funcionar, mas nós fomos adaptando àquilo que era a nossa realidade, um meio pequeno, em que tinha de servir muita gente, e fomos integrando, e eles foram aprendendo. Se eles foram aprendendo, é sinal que têm muitas competências. Portanto, temos aqui exemplos, por exemplo, aquela é uma decoração de uma fachada em esferovite, são lanyards, roll-ups, ali é um desdobrável, rótulos para embalagens de azeite, sacos de loja, decoração de viaturas, embalagem, bordados. Ali é uma caixa também, ali são pop-ups, as caixas, as beach flags, pronto, todo um leque muito, muito diferente de coisas. E agora gostaria só de vos falar também um bocadinho dos desafios que é esta realidade. E aqui coloco-vos todos à vontade para colocar
questões e para perguntarem o que entenderem perguntar que faça sentido. Os nossos desafios diários estão na quantidade de tecnologias com que nós lidamos. Estamos a falar em impressão UV, estamos a falar em impressão offset. Reparem bem, vocês caem, um de vocês hoje dentro da Real Gráfica e eu digo, e vão para a pré-impressão ou para a parte do design. E eu digo-vos assim, ok, vocês aqui preparam fecheiros para impressão UV, preparam fecheiros para serigrafia, preparam fecheiros para offset, preparam fecheiros para impressão digital grande formato, pequeno formato, para gravação a laser. Vocês sentem-se logo aptos para preparar fecheiros para isto tudo? Uou! Sentem? Pronto, ok, boa. Pronto. São muitas tecnologias diferentes numa gráfica pequena. São muitas formas diferentes de pensar. E quando eu penso que agora estou a planear um livro e vou fazer a imposição desse livro porque vai ser impresso na máquina de offset 50-70, eu tenho que pensar diferente quando eu vou pensar que agora a capa é para a máquina 52. E eu tenho de compreender estas coisas, e quando vos falam em formatos de papel e em aproveitamentos de papel, isto tudo faz sentido. Claro que há uma folha de obra que acompanha o trabalho do princípio ao fim e onde está escrito a direção de cada um destes elementos. Mas se eu vos disser que, às vezes, por dia, nas mãos de alguém da pré-impressão, passam 20 folhas de obra diferentes e todas elas podem ter destinos diferentes. Porque, por exemplo, para a parte da aplicação de vinil, das montras, da decoração de fachadas, da decoração de viaturas, temos uma colega que é mais especializada, mas qualquer um deles faz. Se ela não estiver, faz-se na mesma. E esta mais-valia tem de ser valorizada, tem de haver reconhecimento. O que é que acontece naquele setor onde se faz o design para a impressão? Bons amigos. Porquê? Porque eles têm de colaborar uns com os outros, porque eles têm de aprender uns com os outros. Porque eu estou aqui agora sentada e digo, epá, não me lembro nada como é que se faz isto. Eles dizem, então faz assim, assim, assim. E ajudam-se uns aos outros. Há interajuda. E isso, pronto, volto sempre a reforçar o mesmo, mais importante do que as máquinas são as pessoas, porque são elas que podem fazer acontecer. Depois, temos a evolução permanente. Temos um equipamento novo, vêm lá instalar um equipamento novo e não podemos parar todos para ter formação naquela máquina. Ok, mas alguém vai parar, pelo menos 2 pessoas, e depois vamos, através da prática, aprender uns com os outros. Só que isto é diário, porque, por exemplo, ainda agora adquirimos uma máquina de impressão Komori pela primeira vez na vida. Até agora eram todas Heidelberg. A Komori é um desafio para os impressores que vocês não imaginam. Aquilo é japonês. Eles pensam ao contrário de nós. E impressores offset que estão há 40 anos a trabalhar com uma máquina Heidelberg, vejam lá o que é que isso pode dar. Acho que eles não gostam de japoneses até hoje. Depois temos o desafio do digital. Quando os meus pais começaram, estávamos a falar de papel e de umas peças para mexê-las. E agora temos o digital, diariamente a entrar-nos de todas as maneiras na nossa vida. E também tivemos que nos adaptar a isso. Aliás, eu estou-vos a falar de vinil. Uma empresa de artes gráficas não fazia vinil. Isto são tudo adaptações que o tempo nos traz. Nós vamos nos adaptando, e como já ouvi aqui hoje de manhã, temos que ir fazendo prognósticos quase no fim do jogo, mas temos que ir sentindo quais são as alterações do mercado. Nenhum de nós fazia prever que ia haver uma pandemia. Começámos todos ali o ano muito bem, aquilo era o ano da recuperação e de repente, bolas, vamos todos para casa. Nós não fomos, nós nunca fechámos. Mas alguns foram porque tinham filhos, porque tinham que ir, porque ninguém sabia o dia da manhã. E esta adaptação diária, eu lembro-me do brilho nos olhos que eu vi daqueles velhos lá sentados. Ou seja, eles iam à luta. Aquela gente percebia de computadores ou de tecnologia. Não, eles vinham do tempo em que faziam tudo à mão. Portanto, se eles faziam tudo à mão, vejam lá em que é que eles acreditaram. Foi em pessoas, porque eles faziam o que podiam e o que não podiam para ter o equipamento mais recente e para chegar mais à frente e até para ser o primeiro a ter. Também havia essa competição, saudável ou não. Aqui temos as pessoas, já vos falei bastante das pessoas e da importância que eu lhe dou. Quero só reforçar uma coisa. A saúde mental também é uma atividade produtiva. Muito, muito produtiva. Se não tratarem dela,
também não há produtividade em mais área nenhuma. Aprendam a relativizar as coisas, aprendam a relativizar os problemas e quando lidarem com aquelas pessoas que para cada solução há 3 problemas, ignorem só. Mas relativizem, há sempre solução para tudo, podemos sempre mudar, podemos sempre adaptar-nos, podemos sempre arranjar outra coisa, é sempre a seguir para a frente. Matérias-primas. Porquê é que eu pus ali as matérias-primas? Porque depois de uma pandemia vem uma guerra e o problema que nós nos estamos a deparar hoje em dia é com as matérias-primas. É ter uma revista mensal que vai sair e eu ter que dizer ao cliente, não há papel, ninguém me fornece papel. Estão-me a dizer que talvez no fim deste mês. E ele diz, não, Tânia, eu quero a revista na rua a dia 15. E eu digo, mas eu não tenho papel, posso usar outro? E este cliente em causa disse, use o que quiser, desde que a revista vá para a rua. E depois a Tânia compra um formato, em vez de ser 70-100, compra um 92-43, que estava há 20 anos lá no canto do armazém, que aquilo nunca ia ser vendido a ninguém, mas eu faço a revista. E agora, o cliente quer pagar isto? Não. E isto é neste momento, é uma dificuldade diária, é um grande desafio, que é ter o trabalho, ter os meios e faltar a matéria-prima. Já para nem vou falar na parte em que a matéria-prima duplicou desde o princípio do ano, mas estamos todos a lidar com essas situações a outros níveis na nossa vida. E mais uma vez voltamos à adaptação, voltamos, isso às vezes, então ainda não dá vontade de desistir às vezes. Não, nunca dá vontade de desistir. Se eu não for fazer isto, vou fazer outra coisa qualquer. Se eu não estiver aqui, vou estar noutro sítio qualquer. Agora, desistir, não. Temos que adaptar, temos que mudar, temos que reformular. Ok, fantástico. E é para isso que vocês estão aqui a preparar-se. Já alguém vos tinha dito isso. Vocês estão-se aqui a formar para se adaptarem, para mudarem, para fazerem diferente. É só isso que estão aqui a fazer. Porque depois desta base que estão a receber aqui, vão ser confrontados com muita coisa diferente lá fora. Vão ter que aprender muita coisa, vão ter que continuar a formar-se a vida toda. Eu fiz o meu curso, fiz o mestrado e ao longo da vida tenho feito muitas formações. Algumas, olha, vou-vos dizer, fiz uma giríssima em cake design. O que é que isto tem a ver com artes gráficas? Nada, mas até já deu para fazer uns bolos para a família muito giros. Pronto. E depois, como eles disseram aqui, fiz uma formação em coaching. Sim, inscrevi-me no nível 1 porque achei que aquilo devia ser giro. Depois fiz o nível 2 e depois fiz uma certificação internacional. E vocês acham que eu vou exercer coaching? Não. É mesmo só porque nós temos que evoluir, nós temos que nos manter ativos e pronto, e agora já estou como os velhos daqueles que eu observava, mas eu continuo a achar que estou nova. E agora estão ali os clientes, para acabarmos com os clientes. Os clientes, eu trabalho com muito tipo de clientes diferentes. Eu trabalho com agências, eu trabalho com o senhor que vende galinhas lá à porta da borda da estrada da rua dele, eu trabalho com empresas de consultadoria, eu trabalho com advogados, com muitos advogados, eu trabalho com clientes que não são finais, ou seja, intermediários que também desenvolvem o trabalho deles, eu trabalho com outras gráficas e para cada um destes clientes nós temos que saber como lidar, nós temos que saber como falar, nós temos que saber o que devemos e o que não devemos dizer, mas seja quem for, nós só temos que respeitar, porque cada um de nós é diferente, cada um deles é diferente e temos de tentar compreender o que é que eles precisam. Há clientes que chegam lá e dizem o que eu quero é isto, isto e isto, fantástico, vamos fazer. Há clientes que chegam lá e dizem, eu estou a imaginar mais ou menos, e não está a imaginar nada. Ele depois até nem era nada aquilo que ele queria. E temos, um bom comunicador tem que conseguir ouvir o que ele está a dizer e perceber o que é que ele quer, mesmo quando ele às vezes não sabe. Mas para isso temos que ouvir, o mais importante é ouvir. Se nós ouvirmos, nós chegamos lá e vamos perceber o que é que o cliente precisa. E depois temos que respeitar. Vocês acham que em 21 anos de trabalho eu gosto de todos os trabalhos que eu fiz? Não. Nem nada que se pareça. Mas há alguns que ficaram perfeitos para o cliente. Era aquilo que ele queria, era aquilo que ele gostava, era aquilo que ele imaginava. O meu juízo de valor em relação àquilo não interessa nada. Eu executei bem, o trabalho ficou bom, foi ao encontro do que o cliente queria ou precisava, fantástico.
é ter a humildade de perceber que nós não somos ali também a peça fundamental, ou melhor, somos uma peça fundamental, mas não, a nossa opinião não é assim tão relevante. Sabermos respeitar o gosto e a necessidade daquilo que é um cliente e tirar o maior benefício que houver disso. O objetivo de qualquer empresa tem de ser ter um cliente, fazer um cliente. Esse é o nosso maior objetivo. Como é que se faz um cliente? Ouvindo o que ele quer, ir ao encontro das expectativas deles e, como também já disseram aqui, se lhe pouparmos algum dinheiro, ele vai adorar-nos para sempre. Pronto. Mas é um bocado nesse sentido que tem de ser essa a nossa postura. Portanto, chegamos aqui ao meu último slide, que é façam aquilo que gostem e gostem daquilo que façam, porque só assim é que vale a pena. Obrigada. Obrigado pela apresentação, estava fantástica. Gostei daqueles 6 tópicos, acho que foi interessante. Agora perguntava se alguém tinha alguma pergunta. Ok, ali. Está ali. Boa tarde. O meu nome é João Pereira, sou do 2º ano de Design aqui do IPT e, por acaso, falou nos clientes e eu também estou, muito antes de vir para aqui, trabalho na música, sou disc jockey e há muito, pronto, já estão fartos de me ouvir a dizer isto, não é? E há muito estigma por exemplo, quando se trata de clientes, quando temos já um segmento conquistado, que não podemos ir para um tipo mais, para uma classe mais baixa de clientes. E disse que, pronto, cada caso é um caso. E queria saber se no mercado gráfico também há esse estigma, ou como é que isso é visto, essa diferença. Obrigado. Obrigada pela tua pergunta. E assim, eu acho que em Portugal há muitas gráficas pequenas e médias, depois há gráficas maiores e especializadas em determinado tipo de produtos. Eu só posso falar da minha experiência pessoal, nós não temos estigma nenhum com cliente nenhum, só temos estigma com quem não nos paga. Mas eu acho que nesse sentido não existe, foi aquilo que eu disse, nós trabalhamos para qualquer tipo de cliente, desde que seja um trabalho que caiba dentro daquilo que nós produzimos, não há qualquer tipo de diferenciação. Como é que é visto por cá? Como é que é visto por cá? Desculpa. Peço desculpa, mas a nível de concorrência, como é que isso é visto pelas gráficas concorrentes? Se há discriminação, se não há, porque com certeza vocês também devem ter elos de ligação com outras gráficas. Assim, temos boas relações com muitas gráficas e até aqueles encontros que eu falei da Apigraf servem muito para isso, para às vezes uma coisa que eu não faço e aparece um cliente e quer fazer, eu tenho o contacto de outra gráfica e posso até ser intermediário ou não ser e enviar diretamente. Eu as gráficas com quem me relaciono principalmente, há gráficas que não fazem determinado tipo de trabalhos, que era aquilo que eu estava a dizer, mas é assim, cada um definiu os seus serviços e depois aquilo que tem cabimento lá, eles aceitam. O que não tem, não será executado. Mais alguma pergunta? Ok.
Olá, boa tarde. Eu tenho uma questão. Sei que gera uma equipa e no surgimento de várias tecnologias novas e deve ser difícil formar essa equipa e dizer-lhe agora esqueçam completamente o que é que aprenderam até agora, vamos fazer isto de maneira completamente diferente. E deve ser já pessoas com alguma idade, não é? Que não estão na idade dos 20 de aprender coisas novas. Como é que é esse processo de, olha, agora é diferente, vais ter que aprender isto? Como é que estas pessoas lidam e como é que tu fazes essa ligação? Então, primeiro, nunca esqueçam tudo o que já sabiam, ok? Acumulem, que isto não se gasta. Depois é assim, realmente é mais um desafio. O que é que nós fazemos por norma? Começamos a pensar no investimento. E eu já sei que anda a haver determinado equipamento no mercado, que eu não tenho, portanto não tenho ninguém que o saiba usar, e eu começo a falar nele lá dentro. E até lhe mostro umas coisas, e até, se o equipamento for para a impressão, até fala na pré-impressão, porque eu sei que eles vão falar com os da impressão, e eles começam ali, eles próprios vão pesquisar. Estão lá pessoas com 50 e muitos anos, e algumas com 60 e alguns. A verdade é que, quando vem o equipamento novo, eles são os primeiros a querer saber como é que funciona. Se têm mais dificuldade na parte dos botões, se têm mais dificuldade nas programações, faz parte do desenvolvimento humano, faz parte de uma adaptação mais complexa, e vocês veem, qualquer pessoa com mais idade, o telemóvel serve para telefonar, está bom, vocês fazem tudo menos telefonar. E eles tentam adaptar-se mesmo assim. Eles tentam sempre descobrir, por exemplo, vem uma máquina de dobrar em que agora é completamente só computarizada e antes era totalmente manual. E eles adaptam-se, eles usam-na, eles sabem usá-la e não querem ficar atrás de quem lá está e é mais novo e tem menos anos de casa, bolas, eles não vão ficar para trás, certo? Mas sim, isso é um desafio diário. E há coisas que são muito complicadas, como por exemplo, quando foi a certificação da qualidade, e o que é que acontece numa certificação da qualidade? Se nós já temos um processo que está implementado, e que está a funcionar, ótimo. Mas e agora dizer-lhe que eles têm que escrever coisas? Primeira coisa que eu faço quando tento implementar havia muito documento de preenchimento. Qual é que foi a segunda coisa que eu faço? Adaptar os documentos e pô-los com cruzes. Ou seja, nós também temos que nos adaptar ao nosso público. Nós temos de perceber que alguém que está ali a trabalhar há 30 anos não vai agora começar a preencher o relatório de quando é que foi a revisão da máquina e o que é que ele fez. Não, mas se eu lhe puser lá as opções, ele põe uma cruz à frente a dizer se fez ou não. Ou seja, temos que saber ouvir, temos que saber perceber quem é que lá está, eles adaptam-se, nós adaptamos e vai correndo tudo bem. Eu não falei nisso, mas a minha irmã gêmea, a que nasceu no mesmo dia que eu, ela sempre quis ser professora do primeiro ciclo, e foi. Mas depois, como alguns docentes que aqui estão sabem, a carreira de professor pode ser dolorosa. E ela acabou por, com 2 filhos, com responsabilidades, acabou por deixar essa carreira. E ela está lá na gráfica, na parte de orçamentação e na parte da contabilidade também. Imaginem lá a adaptação que ela teve que fazer. E chegou lá, foi fazendo devagarinho, foi fazendo e faz. Ou seja, e gosta daquilo que faz. Portanto, o gostar daquilo que fazemos, o fazer aquilo que gostamos, vem daqui. Não vem de nada exterior, de nada que se compre, nem de nada que se venda. Só vem de nós. Obrigada. Então, novamente, obrigada pela apresentação e obrigada por teres vindo. Obrigada, eu. Ok, agora vamos fazer o coffee break. Ok? Pode ser? Então, bora lá. 20 minutos. É que senão ia fazer a Inês outra pergunta.